Imagine viver em um lugar onde o inverno parece nunca acabar, onde o frio é tão forte que chega a congelar o ar que você respira. Estamos falando de Oymyakon, um pequeno vilarejo perdido na Sibéria, conhecido como o lugar mais frio habitado da Terra. Ali, as temperaturas podem cair abaixo de menos 50 graus, e mesmo assim, homens, mulheres e crianças seguem sua rotina, enfrentando desafios que para muitos de nós parecem impossíveis. Mas como é o dia a dia em um lugar tão extremo? Como essas pessoas conseguem manter suas casas aquecidas, cuidar dos animais e garantir comida no meio de um inverno interminável? Aqui, a vida é dura, mas também cheia de tradições, união e um jeito especial de lidar com a natureza. Neste vídeo, vamos mergulhar no cotidiano de Oymyakon, conhecer seus hábitos, sua cultura, a maneira como se alimentam e descobriremos os segredos que fazem desse povo um verdadeiro exemplo de resistência. No coração gelado da Sibéria, entre montanhas cobertas de neve e rios que passam meses congelados, está Oymyakon, o vilarejo mais frio habitado do planeta. Esse pequeno assentamento, com pouco mais de 500 moradores, já registrou temperaturas abaixo de menos 60 graus Celsius, um frio que poucos lugares do mundo conhecem. Não por acaso, Oymyakon é conhecido como o Polo do Frio. A geografia isolada e o clima extremo moldaram a vida da comunidade. Durante boa parte do ano, a escuridão domina as longas noites de inverno, enquanto a neve cobre cada rua e cada casa. O transporte é limitado e a ligação com o restante do mundo depende de estradas que muitas vezes ficam intransitáveis. Mesmo assim, os moradores construíram uma rotina possível em um cenário quase impossível. As casas são feitas para resistir às temperaturas mais severas e cada detalhe da vida precisa ser pensado para enfrentar o frio constante. As pessoas se acostumaram a sair sempre muito bem agasalhadas e até tarefas simples, como buscar água ou cuidar dos animais, se tornam desafios diários. Ainda assim, Oymyakon não é apenas um lugar de dificuldades. É também um símbolo de resistência humana frente às condições mais extremas da Terra. A rotina em Oymyakon começa cedo, mesmo quando o sol demora a aparecer no horizonte. O frio de menos 50 graus Celsius está presente em cada detalhe do dia. Para sair de casa, é preciso vestir várias camadas de roupas pesadas, cobrindo praticamente todo o corpo. Respirar o ar gelado sem proteção pode machucar os pulmões e qualquer descuido pode significar congelamento. As crianças seguem para a escola, que só fecha quando as temperaturas caem abaixo de menos 55 graus Celsius. Caminhar até lá é um verdadeiro desafio, e muitas vezes o transporte é feito em veículos adaptados para resistir ao gelo extremo. Enquanto isso, os adultos se ocupam com o trabalho. Cuidar dos animais, buscar lenha, manter o aquecimento das casas ou até caçar e pescar em rios congelados. Dentro das casas, o calor das fogueiras e fogões a lenha mantém a vida possível. A rotina doméstica é organizada para economizar energia e conservar calor, já que cada saída ao ar livre exige esforço. Mesmo com tantas dificuldades, a vida segue um ritmo próprio, onde cada tarefa ganha outro significado. Em Oymyakon, nada é simples. Tudo precisa ser planejado e adaptado ao frio que nunca dá trégua. Em Oymyakon, o maior inimigo não é a neve, mas o frio constante que tenta invadir cada canto das casas. Para sobreviver, manter o calor dentro das moradias é questão de vida ou morte. As casas são construídas com paredes espessas de madeira, muitas vezes reforçadas com isolamento extra, para impedir que o vento congele o interior. As janelas recebem camadas duplas ou até triplas de vidro, reduzindo a perda de calor. O coração de cada lar é o fogão a lenha ou a fornalha, que nunca pode apagar durante o inverno. As famílias passam boa parte do dia alimentando o fogo com madeira ou carvão, garantindo que a temperatura interna se mantenha suportável.
O calor não serve apenas para aquecer o ambiente, mas também para cozinhar, secar roupas congeladas e até evitar que os canos de água congelem. Em alguns pontos, o gelo do solo é tão intenso que encanamentos comuns simplesmente não funcionam. Por isso, muitas casas ainda recorrem a métodos tradicionais, como armazenar água em baldes ou derreter gelo para uso diário. O aquecimento em Oymyakon é mais do que conforto. É a base de toda a vida, o que permite que o vilarejo continue existindo em meio ao frio extremo da Sibéria. Imagina enfrentar esse frio todos os dias e ainda assim seguir com a vida normalmente. Incrível, né? Se você também acha impressionante, deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como essa. E me conta nos comentários, você teria coragem de viver em um lugar assim? Segue comigo que no próximo tópico você vai se surpreender ainda mais. A alimentação em Oymyakon é totalmente adaptada ao clima severo. Em um lugar onde o solo permanece congelado a maior parte do ano, plantar frutas, verduras e legumes é praticamente impossível. Por isso, a base da dieta vem da criação de animais e da caça. Carne de boi, cavalo e rena são comuns na mesa, assim como peixe fresco ou congelado, retirado dos rios que cortam a região. Um prato típico é o stroganina, feito de peixe cru congelado, cortado em finas lâminas que se comem ainda geladas. Esse tipo de alimento é ideal porque fornece muita energia e não depende de processos complicados de preparo. Também é comum o consumo de carne de cavalo, considerada uma das fontes de calor mais importantes para enfrentar o frio. Os produtos lácteos, como leite e queijo, também fazem parte do cardápio, graças à criação de vacas e renas. Já os vegetais e frutas chegam raramente, trazidos de cidades distantes, sendo consumidos apenas em pequenas quantidades. O corpo precisa de muitas calorias para resistir ao frio extremo, e por isso a comida em Oymyakon é sempre forte, nutritiva e pensada para dar energia. Mais do que sustento, é uma ferramenta essencial para a sobrevivência. Mesmo sob temperaturas que parecem impossíveis para a vida, os moradores de Oymyakon mantêm a tradição da criação de animais. Vacas, cavalos e renas são fundamentais para a sobrevivência da comunidade, fornecendo carne, leite, couro e até transporte. Mas cuidar deles exige muito esforço. Os estábulos são construídos com madeira grossa e reforçados com camadas de isolamento, para proteger os animais do vento cortante e do frio extremo. Durante o inverno, quando pastagens desaparecem sob a neve, os moradores precisam armazenar grandes quantidades de feno e ração desde o verão. Esse trabalho de preparação é vital, porque um único descuido pode custar a vida de todo o rebanho. Até dar água aos animais é um desafio. Os baldes congelam rapidamente e muitas vezes é preciso quebrar o gelo diversas vezes ao dia. Os cavalos Yakut, nativos da região, são um exemplo impressionante de adaptação. Eles conseguem resistir ao frio intenso e encontrar alimento mesmo em condições adversas, sendo companheiros indispensáveis para o povo local. A criação de animais em Oymyakon não é apenas parte da economia familiar, mas também uma herança cultural, transmitida de geração em geração, que mantém viva a conexão entre o ser humano e a natureza mais extrema da Terra. Morar em Oymyakon significa viver em um dos lugares mais isolados do planeta. As estradas que ligam o vilarejo às cidades mais próximas são longas e perigosas, muitas vezes bloqueadas pelo gelo ou pelas tempestades de neve. Chegar até lá pode levar dias, e por isso os moradores precisam se organizar para depender quase exclusivamente do que a própria comunidade produz. Esse isolamento influencia todos os aspectos da vida. Os serviços médicos são limitados e qualquer emergência de saúde pode se tornar uma situação crítica, já que nem sempre há transporte rápido disponível. O abastecimento de alimentos e produtos industrializados também é restrito,
o que obriga as famílias a estocar mantimentos por meses e aproveitar ao máximo os recursos locais. Apesar das dificuldades, o isolamento também fortalece os laços entre os moradores. Cada família sabe que pode contar com a outra em momentos de necessidade, seja para compartilhar comida, ajudar a manter o fogo aceso ou cuidar dos animais. Em Oimiakon, viver isolado é desafiador, mas ao mesmo tempo cria um espírito de comunidade único, onde a cooperação é a chave para enfrentar um ambiente tão extremo. Em Oimiakon, o inverno domina quase todo o calendário. As temperaturas negativas começam no outono e se estendem até a primavera, criando a sensação de que o frio nunca vai embora. Por meses, o vilarejo vive coberto de neve e gelo, com rios congelados e um silêncio profundo que só é quebrado pelo vento cortante. O sol, quando aparece, ilumina o dia por poucas horas e muitas vezes a escuridão parece tomar conta da rotina. Essa longa estação exige preparo constante. Estocar lenha, guardar alimentos e reforçar as casas fazem parte da vida de todos. Cada família precisa pensar meses à frente, porque qualquer falha na organização pode custar caro durante os períodos mais severos. Mesmo quando o verão chega, ele é curto e moderado, trazendo apenas um breve alívio antes que o frio volte com força total. A natureza ao redor responde a esse ciclo rigoroso, com paisagens congeladas que se transformam em rios caudalosos e campos verdes por poucas semanas. Para os moradores, esse inverno sem fim deixou de ser apenas uma estação. Tornou-se parte da identidade de Oimiakon, um desafio que molda a vida e reforça a resistência de quem decidiu permanecer ali. Em Oimiakon, ninguém enfrenta o inverno sozinho. A vida no vilarejo só é possível porque a comunidade se mantém unida, compartilhando trabalho, recursos e conhecimento. O frio intenso obriga as pessoas a viverem em constante cooperação. Vizinhos ajudam a cortar e transportar lenha, famílias trocam alimentos e os mais velhos transmitem aos jovens as práticas de sobrevivência herdadas de seus antepassados. Durante as longas noites de inverno, os encontros nas casas tornam-se momentos importantes para reforçar os laços sociais. Reunidos em volta do fogão, compartilham histórias, refeições e cantos tradicionais que aquecem não só o corpo, mas também o espírito. Essas reuniões ajudam a enfrentar a solidão que o isolamento poderia trazer, mantendo viva a esperança em meio ao gelo. Até mesmo as tarefas mais simples, como limpar as ruas cobertas de neve ou consertar cercas danificadas pelo frio, muitas vezes são feitas em conjunto. Essa união é o que torna possível a continuidade da vida em um lugar onde as condições naturais parecem inóspitas. Em Oimiakon, a força da comunidade é a verdadeira barreira contra o frio, uma prova de que a solidariedade pode ser mais poderosa que qualquer inverno. A vida em Oimiakon não se resume apenas à luta contra o frio. O vilarejo também guarda tradições antigas que ajudam a manter a identidade do povo local. Os habitantes, em sua maioria descendentes do povo Yakut, preservam costumes que atravessam gerações. A língua, a música e a dança ainda fazem parte do cotidiano, especialmente em celebrações comunitárias que marcam o ritmo do ano. Festivais sazonais reúnem as famílias em torno de cantos, trajes típicos e pratos tradicionais, reforçando os laços sociais em um lugar onde a união é essencial. A espiritualidade também ocupa espaço importante. Rituais ligados à natureza, ao sol e ao gelo ainda são lembrados, refletindo a forte relação que essas pessoas têm com o ambiente que as cerca. As histórias e lendas contadas ao redor do fogo durante as longas noites de inverno transmitem valores, ensinam sobre a coragem e mantêm viva a memória dos antepassados. Mesmo com a influência da modernidade e da internet que, pouco a pouco, alcança a região, o povo de Oimiakon procura manter vivas essas tradições. Elas são mais do que cultura.
funcionam como uma forma de resistência, lembrando que mesmo no lugar mais frio da Terra, existe calor humano e identidade compartilhada. Ao conhecer a rotina em Oymyakon, fica claro como a vida pode ser dura, mas ao mesmo tempo cheia de beleza e resistência. É impressionante ver que mesmo diante de um frio que congela tudo, as pessoas conseguem manter tradições, cuidar de suas famílias e viver em comunidade. Esse tipo de história nos mostra a força do ser humano e nos faz refletir sobre como valorizamos as coisas simples do dia a dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, que leva até você realidades tão diferentes e inspiradoras, o seu apoio é fundamental. Deixe o like e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias únicas de lugares que poucos têm a chance de conhecer. E eu quero muito saber a sua opinião. Você conseguiria viver em um lugar como Oymyakon? Escreve aí nos comentários, porque sua participação enriquece ainda mais essa experiência e ajuda a manter viva essa comunidade de pessoas curiosas e apaixonadas pelo mundo. Muito obrigado por assistir e por fazer parte dessa jornada comigo. Até a próxima aventura!